É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Flamengo, que venceu o Vasco por 1-0 e agora tem a vantagem, né, para o segundo jogo, e nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então dá aquela moral, se inscrevendo no canal e deixando seu like para a gente trazer mais conteúdo do Flamengo aqui para você e você sempre ficar por dentro das notícias do Mengão. Coloca aí nos comentários se você acredita que o Flamengo vai passar, né, o Vasco nessa semifinal do Carioca. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Jogo de volta ainda também, né? Então é uma questão que eu acho que isso pode pegar. A gente tem imagens lá do Nilton Santos, falamos, né? Não tivemos nem 11 mil torcedores para esse jogo. Talvez isso... Tudo bem, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso também é algo que pode pegar, mas talvez reflita também, né? Um pouco do que o torcedor, do sentimento do torcedor em relação a esse time, a essa temporada. Não é fácil também. Ao torneio. Ao torneio também, né? E encher o Nilton Santos também não é fácil. Teria mais público. Também acho. Se o jogo fosse no Maracanã, o apelo seria muito maior do que esse. E ficou a estratégia também do Vasco. É porque eu entendo o vascaíno, é óbvio que esse jogo, vou ser bem direto, devia ser em São Januário. Mas aí as questões de segurança, as determinações que fogem às questões esportivas, ali o Vasco faria do estádio a sua casa. O Vasco não conseguiu fazer do estádio a sua casa. O Vasco conseguiu tirar um pouco da vantagem flamenguista, que certamente teria mais torcida no Maracanã. Os jogadores se sentem mais confortáveis jogando no Maracanã. Segundo o que o Ciro, nosso editor-chefe, dizia, que essa escolha do gramado sintético foi uma escolha dos jogadores. E aí eu fiquei pensando nessa polêmica que a gente viu nos últimos tempos. Incomodou demais, Bino. Eu entendo você. Até agora isso. Fala, Capita. Mas você vê, o time que tem menos recursos escolheu os técnicos, escolheu jogar no sintético. E eu entendo. Sim. Porque quem tem bola quer jogar no gramado. Sim, natural. Pode fazer seu desabafo. Então, assim, Bino, é um desabafo mesmo, porque logicamente o time ele tem que escolher o melhor lugar para ele jogar. Né? E o que chama atenção foi que, por exemplo, o Coutinho foi um dos cabeças de ser contra o gramado sintético, quando teve aquele movimento dos jogadores. Então, assim, os jogadores demoram tanto tempo para lutar por uma causa, né? É difícil você ver um jogador do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, como foi o Thiago Silva, entre outros, postando ao mesmo tempo algo contra uma situação. E aí, na primeira possibilidade que você tem de você lutar contra isso, você leva o jogo para esse gramado. E eu vou falar até com uma questão do Felipe Luiz também. Porque o Felipe deu uma entrevista antes do jogo, onde ele fala que... Ele explica sobre a partida, o que o Vasco pensou. E o que me incomodou muito no Felipe, aí vai minha primeira crítica para o Felipe Luiz no ano como treinador. Ele fala que se fosse ele faria a mesma coisa. E me incomodou demais. Porque se os jogadores, eles criaram uma causa contra o gramado sintético, com risco principalmente de lesão, porque eu acho assim, se você olha para a questão tática, técnica, e a gente fala, o gramado sintético muda o jogo, o gramado ruim também muda o jogo. A grama mais alta, ela também muda o jogo, mas é um gramado natural. Os jogadores entraram com um protesto contra o sintético por conta de lesão, o risco maior de lesão, de você ter um problema físico. E aí é isso, assim, aí você vê o Vasco em um momento que ele imagina que ele vai levar uma vantagem mínima sobre o adversário, ele esquece todo esse movimento de preocupação física com o atleta e escolhe o campo sintético. O Felipe Luiz, para querer ficar bem ali como treinador, por exemplo, né, de fazer uma declaração mais política, ele fala, mas eu entendo eles, se fosse eu também Posso deixar mais bravo? Se eu tivesse mais chance de ganhar o jogo no sintético, eu escolheria o sintético também. Então, mas aí você está esquecendo da questão física. Então aí você não tem direito, e você não, desculpa, né? Que eu não sim, pode falar, assim, fica à vontade. O jogador ele não tem direito de protestar mais. Quando o jogador foi fazer um protesto como esse, a CBF vai falar, você não tem direito de falar. Porque quando você pensou em levar uma... Você não tem direito de reivindicar o gramado sintético, porque em um momento que você quis ter uma vantagem esportiva, você se colocou em risco. Mas, capitão, sabe por que você está falando isso? Porque você conhece os jogadores. Sim. Porque foram eles que entraram. Publicamente, os jogadores disseram que a questão era técnica. Mas é óbvio que tem essa questão que você está falando, porque você conhece os jogadores, entendeu? Sim. Porque tem estudos que dizem que não aumenta o número de lesões. Não, mas aí, Birno, eu discordo. Já eram os jogadores mais velhos, não, mas né? eu discordo porque o jogador, ele tem que se preocupar muito mais com a questão física, e aí a minha visão é que foi muito mais com essa relação.
de você se colocar mais em risco do que em um gramado natural. Porque a questão técnica, se você olhar para o jogo, né, se você olhar para o jogo de hoje, por exemplo, o jogador ele consegue exercer, ele consegue executar. O jogador que tem qualidade, ele consegue executar um domínio, ele consegue executar um chute, como o Bruno Henrique fez, ele consegue executar uma marcação, Você já jogou no sintético movimento desses tático. modernos alguma vez? Eu joguei, não, nos modernos não. Eu joguei uma vez só no gramado, uma Libertadores contra o Cruz Azul no México. E assim, era tão diferente, porque a gente teve que jogar mais de duro o society, campo, de tênis. sente... Porque dizem que termina o jogo com mais dor no joelho, no tornozelo. Eu acho que hoje você tem menos isso. Eu acho que a preocupação é porque ainda é um campo sintético. Então eu acho que você tem mais chance de você prender o pé, sabe? De você fazer um movimento no jogo que o seu corpo ele pode ter uma dificuldade de entendimento ali com relação ao sintético e o gramado natural. Então é isso, assim, eu acho que a discussão ela foi super válida quando os jogadores se colocaram ali contra o gramado sintético, mas assim, eu acho que Flamengo e Vasco deram o pior sentimento possível para essa discussão. O Vasco por escolher esse campo e, na minha opinião, o Felipe por falar como treinador do Flamengo e representante que é, ele também se posicionar que se fosse eu que levasse uma vantagem esportiva, eu ia esquecer um pouco as questões físicas de lesão e tentaria levar a mesma vantagem em cima de um adversário. Mas assim, é uma opinião particular, né? E eu acho que vale a pena a gente levar isso para quem está nos assistindo. E é uma discussão que, para mim, perdeu muita força essa briga dos jogadores por conta desse jogo. Boa, vamos com os números do jogo, então? Justifica, viu, Fábio Luciano? É isso. A hora que interessa vale, né? A hora que interessa vale, exatamente. Ó, números de Vasco 0, Flamengo 1. Primeira partida de semifinal do Carioca. Finalizações 10-13, certas 3-2, finalizações na trave 0-1, escanteios 1-5 e faltas cometidas 13-6. Só nas finalizações certas ali o Flamengo em desvantagem numérica. Nossa, é um jogo que o Flamengo, como a gente falou, teve uma disputa. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com a vitória do Flamengo. Agora tem essa vantagem, pode empatar, que ainda assim consegue chegar nessa final. Acredito que em campo mesmo o Flamengo é muito superior ao time do Vasco, mas claro que se tratando de um clássico, o time do Vasco entra com muita força também, né, para defender essa igualdade que tem o clássico, mas a verdade é que eles vieram mais tentando colocar um ritmo mais agressivo no jogo. O Flamengo, para igualar, também teve que ficar um pouco mais agressivo, muitos cartões nesse jogo, mas deu para ver que quando o Vasco decidiu jogar a bola, até porque, né, ficava correndo risco de expulsões, o Flamengo mostrou que era muito superior. Segundo tempo, o Flamengo dominou. Primeiro tempo, nessa agressividade que aconteceu, o Flamengo vacilou, né? Deu muitas oportunidades para o time do Vasco, que poderia ter feito gol, mas ainda bem não aconteceu, né? E no segundo tempo o Flamengo dominou a partida. Achei que o time do Vasco também deu uma cansada, e aí o Flamengo mostrou a superioridade que tem, né, com esse time que já tá entrosando e que tá muito forte, né? Vamos esperar aí para ver se o Flamengo confirma essa classificação para a final. Eu acredito que sim, já tem uma vantagem mesmo fora de casa. Dentro de casa, acredito que o Flamengo vai confirmar essa vitória, né? E deixa aí nos comentários se você gostou do jogo de hoje, o que você achou que faltou. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!